Estamos gravando? Então vamos embora lá. Fala, família Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta terça-feira, na parte da tarde do dia 19/11/2024. Eu não poderia deixar de colar aqui com as últimas atualizações do Vasco e também um vídeo resposta a esse pseudo técnico que parece que tem um sentimento recolhido, tem uma frustração, ainda está magoadinho porque o Vasco não quis que ele voltasse lá no início do ano e agora apareceu no Corinthians aí falando um monte de groselhas. Detalhe, eu nem preciso fazer a vez aqui de defender tanto o Vasco, porque é isso mesmo, senhores. A imprensa brasileira está fazendo isso, estão jantando aí o Ramon Dias, chamando ele até de fazedor de média, que agora quer renovar com o Corinthians e vem cheio de historinha para cima do Vasco. Vou te trazer todos esses detalhes, vou te trazer os jornalistas que estão defendendo o Vasco e é claro que você vai deixar o seu comentário aqui nesse vídeo direcionado ao senhor Ramon Dias. Vamos falar também de Aleph Manga, que confirmou o interesse do Vasco, ou pelo menos a procura a respeito das suas condições, ele que está livre no mercado e pode pintar no Vasco. Quero saber da sua opinião. Contrapartida, o Matheus Carvalho pode estar de saída, porque existem clubes europeus e clubes também da MLS que podem ali fazer uma proposta ao Vasco. Quem está saindo também é o Kehler e a nossa notícia, ela foi confirmada pelo GE. Vou te trazer esses detalhes, sem contar toda a história do Hugo Moura. O Vasco que se prepara para poder enfrentar o Internacional e nós poderemos ter alguns retornos nessa partida. E em falar em retorno, temos ali em fase de transição já o Adson e como é que está a situação do Estrela, para poder fechar essa novela do Vasco 777, porque o Felipe Carregal foi ali e deu no meio da KPMG e eu estava esperando esse dia, porque segundo o jurídico do Vasco, os caras da KPMG fizeram uma due diligência consultando o Google, rapaz. Olha, o que mais falta acontecer nesse clube maravilhoso? Eu vou chamar a vinheta e depois da vinheta nós voltamos aqui, ó, mas ó, com muitas, porque Campeonato Brasileiro, 34ª rodada, começa amanhã, galera. Sabe que horas? 11 da manhã. Bateu vontade de curtir o melhor da gastronomia? Vem pro Empório do Bacalhau. Estamos na rua Professor Paulo Aquiles, número 4, Vila da Penha. Todos os dias tem rodízio de petiscos com churrasco para você se deliciar. Transmitimos todos os jogos no melhor clima. De quinta a domingo tem música ao vivo, frutos do mar na brasa, todos os dias, porque aqui somos referência nesse sabor incrível. Voltamos aqui, Leonardo Canal, na torcida vascaínos, desde já agradecendo. Ah lá. É, ali, opa, deixa eu dar só um grauzinho aqui, ó. Ah lá. É, graças a vocês, 100 mil inscritos aqui nesse canal, muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu comentário. Vambora manter aquele like, pô, porque ele ajuda demais a esse vídeo chegar até mais vascaínos. E se tratando de uma resposta pro senhor Ramon Dias, aí que a torcida do Vasco tem que sentar-lhe o dedo no like, porque esse só falou besteiras, e não foi só uma nem duas. Olha, já não é a primeira vez e nem a segunda vez que ele vem falando um monte de historinha e tá sempre aí lembrando do Vasco, sabe? Tá preocupado com o Vasco, tá tristinho, ainda tem ali, claro que tem uma mágoa, já eu te explico isso tudo. Mas para nós começarmos esse vídeo aqui bem, tu tá ligado que agora o Vasco vai ter um dia para poder comemorar pelo menos a construção do seu estádio. Sabia disso aqui, ó? Agora é oficial. A cidade do Rio de Janeiro terá o dia do estádio Vasco da Gama, São Januário, no calendário. A Câmara dos Vereadores aprovou o projeto que define 21 de abril como data para celebrar o maior estádio particular do estado, no caso do Rio de Janeiro, inaugurado em 1927. É isso que eu falo, enquanto o Ramon está querendo falar do tamanho do Vasco, da história do Vasco,
O que não falta aqui é tamanho e história, Ramon Dias. Bom, mas antes de eu trazer esse assunto do Ramon, ó, eu não vejo a hora do Vasco processar a KPMG, que tem muita responsabilidade nessa M toda. E segundo as aspas aqui do Felipe Carregal, essa empresa que foi contratada, no caso a KPMG, fez buscas no Google para... fez buscas no Google para saber da situação financeira da 777. E esta mesma empresa que foi contratada para fazer a due diligence da 777 é a mesma empresa que, em caso de venda para a 777, receberia uma comissão. E aqui o Carregal vai falar desse conflito ou desses conflitos de interesse. Vamos ouvir. Essa pergunta agora é do Sérgio da Silva Baltazar. Meu nome é Sérgio Baltazar, tenho 65 anos e desde os 8 anos sou torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Considerei a venda das ações da SAF precipitada, equivocada, pois sempre considerei a diretoria anterior mais preocupada em impedir uma eventual diretoria de ex-apoiadores do Eurico Miranda em assumir em algum momento. E dentro disso, eu entendo como uma verdade que fiquei muito apreensivo com a venda. Parecia que já sabia, não queria dar e considerei os valores envolvidos muito baixos. Bom, hoje fala-se na mídia da compra da SAF da Portuguesa de Desportos por R$1 bilhão e como o Vasco só consegue 700 milhões. Ele está fazendo aí, Carregal, uma comparação de valores da venda dos dois clubes. Gostaria de saber se essa reestruturação, que certamente viabilizará uma nova negociação dessas ações, tem em seu planejamento a majoração desse valor irrisório. E, por fim, de uma vez por todas, essas dívidas que o Vasco tem, Vasco SAF, o CRVG, deixando uma boa margem de caixa para giro. Carregal vai dar no meio da KPMG agora. Ele quer uma resolução por completo. Sérgio, essa tua pergunta é interessante e é importante mencionar aqui um fato que aconteceu em meados de julho desse ano. A gente teve conhecimento de um documento, um balanço da 777, datado de setembro de 22, tá? Ou seja, esse balanço é justamente no mês de concretização do negócio, tá? E esse balanço ele é bastante sintomático. Nesse balanço consta expressamente que o prejuízo operacional da 777 em setembro de 22 era de mais de R$1 bilhão. Tá? Fora isso, está nesse balanço também que a 777 tinha em dívidas valores superiores aos ativos somados. Ou seja, em setembro de 22, a 777 estava quebrada. Mas esse documento, acredito eu, não foi revelado ou não foi encontrado na época da concretização do negócio. Por quê? Ninguém viu esse documento? Ninguém teve o cuidado de pedir o balanço daquele mês? Cadê a empresa que foi contratada? Justamente para fazer a due diligence da 777. Não viu? Foi remunerada para isso, ela não viu? Pior, no relatório que essa empresa apresentou, consta uma frase que diz o seguinte: maiores informações sobre a situação financeira da 777 não foram encontradas em buscas online. Olha isso. Ou seja, pelo que eu entendi, essa empresa que foi contratada fez buscas no Google acerca da situação financeira da 777. Que trabalho é esse? Que due diligence é essa? Que doideira é essa? Que show da Xuxa é esse? Essa mesma empresa, e para mim existe aí uma falha gravíssima de procedimento, esta mesma empresa olha aí, que foi contratada para fazer a due diligence da 777 é a mesma empresa que, em caso de venda para a 777, receberia uma comissão. Para mim, existe nitidamente aqui um conflito. Isso é um erro grave de procedimento. Enfim, todas essas questões estão sendo investigadas pelo Conselho Deliberativo do clube, que é quem tem competência para tal. E eu tô doido, sabe, que prove realmente... Bom, conflito de interesse já tem, já foi configurado. Mas eu tô doido, rapaz, que isso daí vá pra frente e a senhora KPMG também, junto com o senhor Salgado e todo mundo que esteve envolvido nisso daí, pague o seu preço. Bom, agora vamos falar aqui de uma outra polêmica aqui. Olha só, esse vídeo aqui, ele tinha que rolar todo o CT ali do Vasco, sabe? Em todos os lugares, sabe? Tanto na sala de musculação, tinha que botar um telão no campo, tinha que botar dentro do vestiário. Qualquer lugar que o jogador tivesse acesso, era para ter uma TV com esse vídeo, ou pelo menos com essas frases aqui que foram, ali no caso, faladas em uma entrevista do Ramon Dias lá no GE. Vamos ouvir aqui um trecho. Acá la situación es la misma, pero conseguimos más rápido el resultado. Ele falou que a situação do Vasco do ano passado é a mesma do Corinthians, só que eles conseguiram mais rápido. Más rápido pudimos competir.
la calidad de los jugadores realmente E a qualidade dos jogadores de lá são melhores do que daqui, vai se ligando. es mucho más grande la de... Ó, é muito que la de maior, né? Vasco. Esse muito mais grande é muito maior. Y a nivel institucional, a nivel club, es mucho más grande Corinthians que Vasco. Agora, essa aqui eu pausei para você poder ler. E a nível institucional, a nível de clube, é muito maior o Corinthians do que o Vasco. Porra, meu irmão. Mas fica tranquilo, porque primeiro eu vou dar voz aqui ao senhor. Só um minuto. Bom, tá aqui, ó. Primeiro eu vou dar voz aqui ao senhor Eric Faria. Não sei como funciona na Argentina, mas aqui no Brasil temos grandes clubes com histórias fantásticas. E tais histórias não precisam ser comparadas ou equiparadas. Você tem o privilégio de estar no Corinthians, trabalhando bem mais ou menos. E também teve a honra de trabalhar no Vasco, outro trabalho bem mais ou menos. Uma instituição centenária, cheia de capítulos importantes na sociedade brasileira. Antes de falar besteira por aí, mais uma, seria bacana você dar uma estudada. Se não quiser, peça ao seu filho e o assistente para responder por você. Talvez ele te proteja de passar mais uma vergonha. Não para por aí, porque isso aqui é patrimônio da imprensa esportiva brasileira. E ele mandou assim, ó: sinceramente, há discussões minúsculas para quem é profissional, seja qual for o segmento, medicina, engenharia, jornalismo, direito, enfim. O mais correto sempre é debater o que cada profissão pode fazer para melhorar a sociedade. No futebol, idem, perder tempo dizendo que o clube A é maior que o clube B é de uma insignificância constrangedora. Todos são gigantes em suas respectivas histórias e ciclos. Mergulhar nesse mar de mediocridade é dar braçada no raso e passar vergonha. É um desconhecimento pueril do tema, rancor explícito, aliado a puxa-saquismo da segunda linha. Vergonha, rapaz. E para seguir, vou trazer aqui agora uma opinião do Rizek, que jantou o Ramon Dias. Olha só. Ô Luiz, quem que é maior, o Corinthians ou o Vasco pra você, hein? Só isso pra você ir embora. Maior, se for assim, a gente for contar conquistas de título, Corinthians. Olha, se eu pegar só conquista. Eu achei que você nem ia entrar nessa pilha aí, achei uma bobagem. Não, se for conquista de título, eu Corinthians. Eu achei uma bobagem o Ramon trazer isso. Eu acho uma bobagem também, uma bobagem. Mas por conquistas, acho porque Corinthians. Assim, ó, hoje, o Corinthians está maior esportivamente. Mas se você colocar em perspectiva histórica, o Vasco foi maior do que o Corinthians mais tempo do que hoje o Corinthians está maior do que o Vasco. Né? E principalmente em pautas mais importantes que o futebol. O Vasco é o principal clube que abre as portas para os negros no futebol brasileiro. O Corinthians tem a democracia corintiana, mas o impacto do Vasco é maior, sem nenhuma dúvida, na vida brasileira, porque ele conseguiu uma vitória importantíssima à época. Quando o Corinthians amargava um jejum de títulos nos anos 70, o Vasco já conquistava o seu primeiro campeonato brasileiro. O Vasco é base de uma seleção brasileira em Copa do Mundo, coisa que o Corinthians nunca foi. Nos anos 50, o Vasco tinha o grande time do futebol brasileiro, o Expresso da Vitória. Então, assim, acho que é um revanchismo bobo, sabe, assim, do Ramon trazer isso. E falta de conhecimento histórico do futebol brasileiro também. Muito Achei uma grande bobagem que ele fez, ele desnecessária. Até pela questão popular, né? Hoje o Vasco é um clube muito mais popular do que o Corinthians, por mais que o Corinthians seja um clube de torcida maior, quantitativamente falando. E a outra questão que o Vasco tá maior. Essas coisas estão sempre mudando, né, cara? O Vasco hoje tá embaixo, já foi o tempo do Corinthians tá embaixo. Então, assim, eu achei uma tremenda bobagem do Ramon, mas vamos debater isso aqui com os comentaristas de hoje. Tem método essa declaração dele, tá? Ele tá tentando planejar o terreninho dele pra continuar aí, ó, ano que vem. Sem dúvida. E agora o Breiler, lá no Sport Center, vai acabar, sabe? Porque se eu falar que ele tem recalque, se ele tem problemas com o Vasco, da forma que ele foi demitido, meteu aquele migué, mentiu lá no podcast do Dieguinho, o filho dele, falando que não era a intenção ter pedido demissão, depois ficou implorando para voltar e todo mundo dos bastidores sabe disso.
Aí ele vai pro Corinthians. Pô, legal, foi lá, livrou o Corinthians. Não tem nada a ver com isso, cada um com seu cada um. Mas aí querer usar o Vasco, se liga no Breyle. Cara, o Breyle eu acho que ele ainda foi mais incisivo do que todos os outros. E o Ramon Dias, nesse caso, entre Vasco e Corinthians, ele claramente não sabe separar o que é de dirigente e o que é de clube. E ao desmerecer o Vasco, porque a declaração dele é com o legítimo intuito de desmerecer o Vasco. E pra mim é recalque puro nas palavras do Ramon Dias. Porque o Ramon Dias, o torcedor do Vasco conhece bem, quando ele passou por lá. Ramon Dias adora fazer média. Quando tava lá em São Januário, era a melhor torcida do Brasil. Nunca viveu um caldeirão como aquele. A pressão. Saiu do Vasco. Ah, não, a torcida do Corinthians é diferente. Então, é um fazedor de média. Fala pra ele aqui na cara dele. Não, e um grande treinador, com história, tá? Ajudou o Corinthians, já dá pra cravar, escapar do rebaixamento. Mas tem esse ponto. É muito demagogo, gosta de fazer média e tá num momento em que precisa renovar o contrato, fazer um agradinho, jogar pra torcida. E se aproveita disso usando o nome do seu ex-clube. E aí é o erro. Porque uma coisa é o sujeito ter opinião. Claro, ele pode ter. E é ok um cara ter opinião, um cara do futebol, achar o Corinthians maior que o Vasco. Isso aí, tudo bem, a opinião de cada um. Eu, particularmente, em termos de história e tradição, o Vasco não deve nada ao Corinthians. Mas essa postura do Ramon Dias, pra mim, é desrespeitosa. Claro, cara. Porque é baseada em recalque, em mágoa dele com os dirigentes do Vasco. E aí ele tem o direito de ter mágoa. Ele fala que foi demitido pelo Twitter no Vasco, a diretoria diz que ele pediu demissão, ele fala que não recebeu multa. Isso aí acontece em todos os clubes. Você sai magoado com a forma que o dirigente te trata. Agora, levar isso pra questão de clube, Ramon Dias é maior do que isso. Ele não precisa ficar fazendo provocação ao Vasco, ele não precisava sentir dessa forma. Pra mim, foi muito desrespeitoso com um clube que o acolheu muito bem. E outra coisa, com um clube que, no caso, fez que ele aparecesse no cenário do futebol brasileiro. Se o Ramon Dias hoje tem esse reconhecimento, claro que ele tem a carreira dele, eu não vou aqui debater esse assunto, mas se ele tem alguma coisa é graças ao Vasco. E um outro grande detalhe, irmão, não foi essa diretoria, foi a Seven. Ele até falou que não processaria o Vasco Associativo, porque quem prometeu e errou com ele foi a Seven. E agora ele vem aí cheio de perna pra cima do Vasco. Só tem uma coisa pra te dizer, Ramon Dias, manda áudio se for chorar, porque o Vasco alugou um triplex na sua cabeça. E uma outra coisa, esses jogadores do Vasco, quando chegar no domingo, vai lá apertar a mãozinha não, ficar babando, ficar de sorrisinho não, porra. Bagulho tem que ser sério, tem que dar-lhe uma porrada porque eles desrespeitaram vocês, falando que lá no Corinthians os jogadores são de melhor qualidade. Porra, que seja, mas aí você vai falar isso abertamente. É desrespeitar quem ele chamou para trabalhar com ele no ano passado. Ele chamou esses caras aí. A maioria que está no Vasco hoje tem o dedo também do seu Ramon Dias. Igual o Zé Gabriel, que ele pediu, tá ligado? O Matheus Carvalho, que agora está sendo especulado. Entre outros jogadores. Então, na moral, irmão, respeita pelo menos as pessoas que trabalharam com você. Uma coisa que você não fez. Entre Vasco e Corinthians... O cara quer falar mesmo, né? Agora, falando aqui de uma outra situação, vamos abordar essa situação aqui do Kehler, goleiro que chegou no Vasco, não conseguiu jogar um jogo, porque simplesmente o Léo Jardim não dá sossego, não dá folga, e tudo indica que o Kehler não permanece para o ano que vem. Essa nossa informação, ela foi confirmada lá pelo GE, que diz que o Kehler deve sair no final do seu contrato, porque também não saiu do banco de reservas, e eu quero agradecer ao GE por ter nos dado crédito, porque essa informação subiu primeiro aqui no nosso canal, lá nas nossas redes sociais. Quem fez a boa aí foi o Fábio Torres, foi apurar essa situação do Kehler. Agora, falando de outro jogador que pode estar de saída do Vasco, vamos falar aqui do Matheus Carvalho. Tudo indica, segundo o Lancinete, que clubes da Europa e também da MLS têm interesse no jogador, estão ali sondando a situação do atleta e ele pode receber uma proposta no fim desse ano, para a gente poder seguir. Caso Hugo Moura, que hoje recebe aproximadamente 150 mil no Vasco assumiu a dívida que a 777 não pagou pelo empréstimo do jogador. O Vasco reconhece o débito com o Atlético Paranaense de 1,8 milhões, referente à transferência por empréstimo do jogador. Cerca de 1,5 milhão foi o valor da ocasião
temporária e o restante é as multas de inadimplência, ou seja, o Hugo Moura ele foi emprestado por 1,5 milhões, mas devido a 7 não ter pago e já ter chegado no final do ano, aí vai vir os juros e tudo mais, o Vasco vai ter que arcar com isso, essa dívida agora está em 1.816.000. Um outro detalhe é que o clube efetuou um pagamento de R$ 545.968 e o restante do valor será pago em 6 parcelas. Hugo Moura hoje recebe R$ 150 mil ali de salários. O contrato do volante com o Vasco é uma obrigação de compra, caso o jogador fosse relacionado em mais de 5 partidas, e essa meta já foi batida. O Vasco deve efetuar o pagamento referente à aquisição em definitivo em 12 parcelas de 833 mil. A primeira parcela deve ser paga no dia 25/1, ou seja, como já bateu a meta e o Vasco tem uma obrigação de compra, o jogador ele foi passado para o Vasco por 10 milhões de reais, o Vasco irá fazer o pagamento de 12 parcelas mensais. A primeira deve acontecer no dia 25/1, como eu já falei. O restante das parcelas vence todo dia 25 de cada mês, menos em dezembro. Essa parcela vai ser antecipada para o dia 20 de dezembro. E o Vasco ficará com 100% dos direitos econômicos do jogador. E eu queria saber da sua opinião. É mais uma dívida que a 777 ela pega, ela contraiu em nome do Vasco, não pagou. E agora o Vasco tem que se virar. No meio disso tudo aí, de todas essas dívidas, o Vasco ainda precisa montar um time, ou pelo menos trazer alguns atletas para reforçar, pelo menos hoje, aquilo que nós chamamos de uma espinha dorsal. E o Aleph Manga falou o seguinte ao GE: a gente fica feliz pelo interesse do Vasco. O Vasco tem uma torcida apaixonada e é gigantesca, mas eu deixo isso, negociações com os meus representantes. Eu sigo focado e fazendo meus treinos no dia a dia. Vamos ver o que Deus tem para o futuro. Eu já jogava no Volta Redonda e eles, os dirigentes do Vasco, acompanhavam. Vou esperar o que os meus representantes estão fazendo. Eles que têm o contato diretamente para quem sabe que eu possa ser no Vasco ou em um outro clube da Série A. Mas eu fiquei muito feliz em receber essa notícia. Interesse no caso do Vasco da Gama, entrevista do Aleph Manga lá ao GE. Então realmente existe um interesse, existe uma busca, como nós já noticiamos aqui também. Enfim, o Fabinho esteve conversando com os representantes do Aleph Manga. Agora vamos ver. E a sua opinião? Serve para compor elenco? Não? O Vasco tem que ir atrás de jogadores para compor elenco ou não? O David só volta pelo menos aí nos meados de 2025, o Colômbia deve ir embora, o Aleph Manga poderia ajudar para esse primeiro momento? Deixa a sua opinião. Para a gente poder seguir, tá aqui, ó, voltando em breve, muita gente perguntando sobre a situação do jovem Estrela, e o BTB Esporte foi lá apurar e veio com essa informação. Segundo apuramos, o jovem está em fase de transição e já faz treinos no campo, mas ainda não está apto a retornar ao time. Além disso, para se recuperar rapidamente, ele tem atuado junto com o Departamento de Preparação Física e de Fisioterapia do Vasco, visando recuperar, melhor dizendo, o condicionamento físico. Outro detalhe, que para esse campeonato brasileiro, para esse final de temporada, muita gente acredita que ele não consegue retornar. No caso do xodó do Vasco, só voltaria a campo a partir do ano que vem. E eu queria saber da sua opinião. Guarda o Estrela para o ano que vem, para o início de temporada, ele que foi muito importante enquanto esteve em campo, pelo menos quando o Payet estava fora, quando o Coutinho ainda não tinha chegado. Quem fez ali mais ou menos a função de 10 e deu muito dinamismo ao nosso meio-campo foi o menino Estrela. Outro também que pode estar voltando é o atacante Adson. Está em fase final de recuperação. Já tínhamos trazido essa informação que quem noticiou foi lá o Atenção Vascaínos. E bom, tudo indica que o homem está se preparando cada dia mais para isso, e a previsão de retorno do Adson contra o Atlético Goianiense
no dia 30. E como eu disse para vocês, amanhã começa a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos jogos que vão acontecer entre Corinthians e Cruzeiro às 11 da manhã, amanhã também teremos Bragantino e São Paulo, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Criciúma e Vitória, Bahia e Palmeiras, é um jogo para o Vascaíno poder observar, e também esse jogo aqui do Cruzeiro, sabe? Porque, bom, se o Corinthians vencer, ultrapassa o Vasco. Vou botar a tabela aqui, é isso mesmo, o Corinthians está com 41 pontos. E aí, porra, meu irmão, esqueça tudo. Agora, se o Cruzeiro fizer a boa amanhã às 11 da manhã, o Cruzeiro é que fica mais distante do Vasco, nessa briga aí pelo G7 ou G8. O interessante seria o Cruzeiro ganhar e ser campeão da Sul-Americana, e aí, né, pelo menos o time do Ramon Dias não ultrapassar o Vasco. Pra gente poder aqui seguir, o Grêmio enfrenta o Juventude amanhã ainda, o Cuiabá pega o Império do Mal e o Atlético Mineiro, o Botafogo. E na quinta-feira, Vasco e Internacional. Na sexta, fecha a 34ª rodada, Fluminense e Fortaleza. E o Vasco vem se preparando para esse jogo de quinta-feira que precisa ganhar, tá, galera? Hoje o Vasco teve mais uma vez treinando, não vou deixar aqui as imagens, tem gol de voleio aí do Verrete, tem gol de letra do Dimitri Payet. Eu quero saber se vai ter gol na quinta-feira e eu queria saber da sua opinião. Como eu disse, o Corinthians tem 41, se vencer vai a 44. Então o Vasco tem a obrigação de chegar a 46, além de se garantir já no próximo Campeonato Brasileiro, também não deixa o Corinthians passar. E aí vamos jogar lá, meu irmão. É aquilo que eu falei, o Vasco tem a obrigação de dar uma resposta, principalmente ao senhor Ramon Dias. Mas sobre isso tudo eu quero saber da sua opinião. Por ela aí, olha lá, esse vídeo é de ontem, tá? Por enquanto eu vou meter o meu pé, tô aqui saindo de cena, mais tarde eu volto lá no NTCast, nessa véspera de feriadão, um dos feriados mais importantes do nosso Brasil, Dia da Consciência Negra, né, meu irmão? Então, aqui, ó, terminar assim, né? É isso. Para você que está aqui, sabe muito bem, né? Porque uma galera passa aí, bom, eu que venho de origem, de avós negros, sei como é que era difícil e é até hoje. Então, todo respeito a esse dia de amanhã, a esse feriadão, que tem que ser muito comemorado, não só na questão de ser um dia, porque o Dia da Consciência Negra tem que ser todo dia, mas ter um dia aí, meu irmão, para você poder fazer lembrar que, acima de tudo, temos que ter respeito, igualdade e inclusão, esqueça tudo. Então, vou terminar assim, ó. Fui que fui, galera.